Olá, seja muito bem-vindo ao Portal Investidor de Sucesso e nessa série de vídeos eu vou te mostrar como fazer um planejamento financeiro e como aprender a investir na bolsa, investir em ações, mesmo que você ainda não saiba nada sobre o assunto, esteja começando do zero e com apenas 20 minutos por semana, com pouco tempo, realmente investir de uma forma onde você venha a ter realmente bons resultados na bolsa. Eu sei que isso pode parecer meio milagroso assim de cara, mas eu quando comecei a investir eu não sabia nada, então eu aprendi a investir e depois de um tempo investindo e tendo grandes resultados, é que eu vi como realmente isso é possível e qualquer pessoa pode conquistar, alcançar esses mesmos resultados que eu tenho. Então, deixa eu me apresentar. O meu nome é Marcelo Vieira. Eu sou médico, empreendedor e eu invisto no mercado financeiro há 8 anos. Tá? Eu também sou gestor de um clube de investimento há cerca de 5 anos. Então, quando eu comecei a investir há 8 anos atrás, eu não sabia absolutamente nada. O que, que eu fiz? Eu fui no banco conversar com o meu gerente e fui falar com ele: olha, eu tenho dinheiro aqui, eu quero investir em ações, como é que eu faço? Então ele me recomendou, faz o seguinte, vai lá no caixa eletrônico, vai em fundos de ações, lá vai ter vários fundos, você faz uma salada, dá uma diversificada e compra os fundos e pronto. E foi o que eu fiz, né? O que aconteceu? Depois de alguns meses eu estava no prejuízo. E aí eu não entendia nada de bolsa, nada de investimento, comecei a ficar muito preocupado com aquilo. Então eu resolvi estudar, né, para aprender realmente a investir. E aí eu li 64 livros, eu fiz diversos cursos no Brasil e no exterior e venho aprendendo muito nesses últimos anos sobre investimento. Então eu descobri que aprender a investir é muito mais simples do que você possa imaginar, porque eu estudei muita coisa e era muita informação e eu ficava ali perdido no meio de tanta informação, mas depois de um tempo as coisas foram clareando para mim, eu fui vendo o que funcionava, o que não funcionava e eu vi que o que funciona é realmente o mais simples, você seguir um método simples e esse método tem como te dar um resultado muito bom na bolsa. Você tem como ter uma boa rentabilidade perdendo muito pouco tempo. E isso realmente é muito interessante porque aí a gente consegue colocar um planejamento financeiro para funcionar de uma forma realmente mais eficiente. Então, o que, que acontece? Por que, que eu gravei essa série de vídeos? Porque eu sei que como é difícil, né? Você vai começar a investir, as pessoas não te ensinam e aí você fica sem saber como fazer e acaba investindo da forma errada. Então, qual que é a importância de planejar o seu futuro? Você aqui, conforme mostra essa reportagem, quase 4 milhões de brasileiros ainda precisam trabalhar depois da aposentadoria. A gente sabe que, segundo as pesquisas, só 1% dos brasileiros alcança a independência financeira na aposentadoria. Só 4% realmente conseguem viver com seus próprios recursos e viver bem. Ou seja, total 5% da população. Todo o resto, uma parte tem que continuar trabalhando, outra parte passa necessidade, precisa de ajuda dos parentes. Então, realmente é muito importante você planejar, você fazer o seu planejamento financeiro, fazer o seu plano de investimento e aprender a investir para que você chegue lá na frente realmente fazendo parte dessa pequena porcentagem que tem qualidade de vida, tem condição financeira enfim, investir num tratamento médico, de fazer viagens, de morar bem, de ajudar os filhos, enfim, tem a independência financeira, tem qualidade de vida, tem recursos para isso. Então, realmente é muito importante. E o problema é que como que a manada investe o dinheiro? A manada a gente chama na bolsa, né? É um termo comum que como a maioria investe. Né? A maioria investe assim como eu investi no começo, quando não sabia nada, quando eu comecei, simplesmente vai no banco, coloca o dinheiro num fundo de investimento e pronto. A pessoa não tem mínima noção do que está fazendo. Então qual que é o problema? A pessoa vai botar um investimento num fundo de renda fixa, ela vai pagar altas taxas de administração na maioria dos casos, isso vai corroer a rentabilidade. Então você vai começar a investir,
aquela taxa vai correr a sua rentabilidade, você vai investir durante 10, 20, 30 anos e não vai acumular dinheiro. Nos fundos de investimento em ações, além de você normalmente pagar alta taxa de administração, o dinheiro não é bem gerido, o investimento não é bem feito e você acaba não tendo bons resultados. Nos fundos multimercado, você tem aí uma mistura de ações, renda fixa, às vezes moedas, então também eles investem de uma forma muito aleatória. Né? E como os bancos ganham com a taxa de administração, independente de qualquer forma, eles ganham. Né? Além de que esses fundos, como eles têm muito dinheiro dentro, normalmente bilhões de reais ou muitos milhões, eles têm uma certa dificuldade em alocar esse dinheiro em por exemplo, determinadas ações que são ações boas, ou enfim, seja qual for o investimento. Porque é muito dinheiro. Então eles acabam diversificando demais e isso diminui a rentabilidade. Isso não é interessante para você. Poupança realmente é só para poupar, né? Como diz o nome, porque ela não rende nada. Ela rende em torno de 0,5% ao mês, que é mais ou menos hoje o que a gente tem ao ano de inflação. Né? Você somar no final do ano quanto é que deu a rentabilidade da poupança e quanto é que deu da inflação, dá quase a mesma coisa. Então seu poder de compra não aumenta, você só poupa aquele dinheiro. E a previdência privada, hoje se paga muita taxa de administração, muita taxa de carregamento e você não tem uma gestão eficiente, principalmente no que se refere à bolsa. Né, a parte da previdência privada que vai para investimento em ações. Além de que a parte de renda fixa você paga muita taxa e também acaba não compensando. Então são as formas como a grande maioria das pessoas investem, mas o que acontece? Se você não investir de maneira eficiente o seu dinheiro, você vai juntar, vai fazer aquele sacrifício, né, de juntar o dinheiro a vida toda e vai chegar lá na frente com pouco dinheiro. A não ser que você invista um caminhão de dinheiro por mês, você vai terminar com pouco dinheiro quando chegar na época da sua aposentadoria. E mesmo se você investe um caminhão de dinheiro, você pode fazer se isso render muito mais. Né? Então são formas que é o que todo mundo faz, digamos assim, né? Todo mundo entre aspas, é o que a maioria faz, e que não é uma forma inteligente de se investir. Como que os investidores de sucesso investem? Eles montam boas carteiras de ações de boas empresas. Eles aprendem métodos simples para selecionar empresas boas. E com isso, porque quando você investe normalmente num fundo, ele coloca muitas ações ali no meio, e ali no meio tem ações excelentes e ações péssimas. Então, para que você vai comprar as ações péssimas também de empresas que não estão bem? Então, o negócio é selecionar só boas empresas. É assim que se faz um investimento eficiente em ações. Os investidores de sucesso investem em imóveis, né? Tanto diretamente em imóveis, comprar um imóvel na planta, comprar um terreno, fazer um loteamento, enfim, ou até construir. Mas para a pessoa comum que não tem o recurso para fazer isso, hoje existe a possibilidade do fundo de investimento imobiliário, que são fundos de imóveis negociados em bolsa, por exemplo, um prédio comercial, onde esse prédio é negociado em bolsa e você tem condições de comprar uma pequena cota a partir de R$ 100 para você ser sócio de uma pequena parcela daquele prédio. Então você vai receber aluguel mensalmente, você, enfim, vai poder investir em imóveis de forma muito dinâmica, muito inteligente, com pouco dinheiro. Então hoje está acessível para todo mundo investir em imóveis. E investir em renda fixa, por exemplo, Tesouro Direto, onde você pode investir diretamente na renda fixa sem ter que pagar a taxa de administração e com isso corroer o seu rendimento, a sua rentabilidade. Então essas são as formas mais eficientes para se ter realmente um bom resultado. Você monta o seu planejamento financeiro, junta o dinheiro e aprende a investir de uma forma eficiente e com pouco tempo. Porque também não adianta nada você aprender a investir e aí você tem que passar 2, 3, 4 horas por dia cuidando dos seus investimentos e aí você está deixando de trabalhar, ou você está deixando de passear, de fazer alguma coisa, porque para cuidar dos seus investimentos, e aí deixa de fazer sentido, já que tempo é dinheiro. Se você perder muito tempo com isso, você está perdendo dinheiro que você poderia estar trabalhando, poderia estar rendendo de alguma forma, ou se você já trabalhou, seria o seu horário de descanso. Né? Então, resultado é o nome do jogo. Né?
eu falei para você em aprender a investir e realmente ter bons resultados, mesmo com 20 minutos por semana, por exemplo. Então, não adianta nada também ficar só na teoria e não ter resultados. Então, aqui eu mostro alguns resultados meus recentes. Por exemplo, investimento Banco ABC, 28%. Investimento nas ações da Ambev, 27%. Ações do Bradesco, 14% de lucro. CCR, 25%. Lojas Renas, 14%. Souza Cruz, 20%. Tudo isso num período de instabilidade na bolsa, num período onde a bolsa sobe, desce e a gente não vê, né, a bolsa numa alta constante. Mesmo assim, as ações de boas empresas essas ações têm valorizado e quem tem investido nelas tem tido bons resultados. Então, é o que eu faço, é um método que eu desenvolvi e que eu gostaria de ir compartilhando com vocês, não só esse método, mas tudo que eu aprendi sobre investimento nos últimos anos. Então fique de olho, eu vou estar te mandando e-mails aí nos próximos dias. Parabéns e obrigado por participar da minha lista, e você vai receber então mais informações sobre como investir, como fazer um planejamento financeiro, sobre educação financeira, sobre investimentos, enfim, diversas orientações e informações nessa área. Tá legal? Então, se você gostou, por favor, deixe seu comentário no nosso blog aqui abaixo e eu aguardo você então no próximo vídeo. Um abraço.